estarmos aqui novamente, podendo estudar a palavra do Senhor, trazendo aí mais uma porção das Santas Escrituras, no desejo de que Deus esteja assim nos abençoando com a sua palavra, trazendo esperança para a nossa família, trazendo princípios, mandamentos de Deus para que nós possamos obedecê-los e assim ter uma família e ter um lar bem-sucedido conforme a vontade de Deus. Nós temos trabalhado sobre as prescrições de um lar ou para um lar bem-sucedido e para uma família também feliz e bem-sucedida. Nós trabalhamos primeiramente o Salmo de número 127 e a partir de agora nós daremos início ao Salmo de número 128, que fala sobre o temor de Deus e a felicidade do lar. Então, essas prescrições, elas são fundamentos, para quem de fato deseja ter uma família, ou educar uma família, ou criar uma família de forma bem-sucedida, uma família estável, uma família cujo lar tenha felicidade, tenha estrutura e ela seja bem feliz e bem-sucedida. Vejam bem, qual é o fundamento, conforme o Salmo 128, o que predomina, qual é o fundamento para que uma família, para que um lar seja bem-sucedido, seja abençoado por Deus e assim como resultado se tornará uma família feliz, uma família abençoada. O Salmo começa dizendo assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o fundamento para que você de fato possa criar a sua família, educar a sua família, conduzir a sua família na felicidade, debaixo da bênção de Deus, fazer desta família uma família de sucesso, bem-sucedida, é estabelecer como fundamento primário o temor do Senhor. O temor do Senhor precisa predominar nesse lar, precisa reger esse lar, precisa ser o fundamento para esse lar. Observem que o Salmo 128 é o padrão ideal para as famílias, é o que Deus planejou para as famílias, é o padrão que Deus estabeleceu para a família, para que ela pudesse ser uma família abençoada e ser uma família feliz e bem-sucedida. Contudo, nós sabemos que as famílias elas não têm obedecido esse princípio, não têm estabelecido esse fundamento no lar, na vivência diária, na vida cotidiana. E nós precisamos resgatar isso e precisamos trabalhar isso. Mas não é porque algumas famílias não conseguem viver isso, colocar em prática dentro da sua família, que nós devemos simplesmente descartar, achar que é desprezível, fazer disso inútil para as nossas famílias. O padrão de Deus existe e nós precisamos buscar e nós precisamos alcançá-lo por sua graça e por sua bondade. Então vejam bem, qual é o primeiro ponto que nós queremos trabalhar nesse salmo? Treine, ensine a sua família no temor do Senhor. Coloque isso no coração, coloque isso como princípio, coloque isso como meta, estabeleça. Você deseja ver a sua família feliz, você deseja ter uma família bem-sucedida e abençoada. Então diz assim, olha, eu vou treinar, eu vou ensinar a minha família, eu vou educar a minha família no temor do Senhor. E é isso que basicamente ele diz no primeiro versículo, versículo 4, não é? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o versículo 4 diz, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Algumas observações. Primeiro, esse salmo ele é dirigido especificamente ao homem da casa, ao homem da família, ao sacerdote do lar. Aquele que é o cabeça do lar, é aquele que Deus estabeleceu para ser o responsável, para proteger, para conduzir, para fazer com que a sua família conheça esse Deus e tema esse Deus. Então a pergunta para você é, como que você lidera a sua família? Com base em que princípios, em que fundamentos você tem estabelecido ou aplicado para criar, para educar a sua família, para treinar os seus filhos?
Vejam bem, nós não podemos deixar, como se diz, de ser exemplos para os nossos filhos. Porque a verdade é, ou nós seremos exemplos positivos para os nossos filhos, ou nós seremos exemplos negativos. De uma forma ou de outra, nós sempre seremos o padrão, o exemplo para os nossos filhos, para a esposa, ou seja, para o nosso cônjuge. Então, esse sacerdote do lar, esse homem que Deus fala, talvez você esteja dizendo, mas no primeiro versículo ele falou bem-aventurado aquele, e não citou o homem. Mas quando ele cita o versículo 3, ele fala assim, a tua esposa no interior da tua casa. Então, se ele está dizendo, a tua esposa no interior da sua casa será assim, então isso implica que ele está falando para o homem. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor. Então veja bem, você não pode deixar, não tem como você deixar de ser exemplo para o seu filho. Ou você é um exemplo positivo de caráter, de ética, de princípios, que obedece à palavra do Senhor, que anda com o Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, ou você é um exemplo negativo para ele. Os nossos filhos aprendem, eles seguem os nossos exemplos. Vejam bem, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações dentro do nosso lar, seja no trabalho, seja conduzindo eles para a escola, no carro, no trânsito, seja de qualquer forma, nós seremos exemplos para os nossos filhos. Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso testemunho, na nossa ética e na nossa moral. Então nós jamais deixaremos de ser exemplo para os nossos filhos. Outra consideração, nossos filhos, eles conseguem olhar para nós e perceber nas nossas ações, nas nossas atitudes, algo que é fruto do Espírito Santo. Eles conseguem ver em nós longanimidade, paz, alegria, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio. Ele consegue ver em nós o amor, não é? A paciência, a benignidade, o perdão, o pedido de perdão. Então, pergunte isso a você. Os nossos filhos conseguem ver, conseguem perceber em nós, em todas as nossas ações, em todas as nossas palavras, algo que seja evidência do fruto do Espírito em nossas vidas? Porque vejam bem, muito do que os nossos filhos aprendem na vida cotidiana, eles aprendem com o nosso exemplo. Olhando para mim como pai, olhando para mim como esposo, olhando para mim como chefe da família, como sacerdote do lar. Então, muito do que eles aprendem na sua vida diária, na sua vida cotidiana, eles vão exemplificar ou vão copiar o exemplo daquele que é o sacerdote do lar, daquele que estabelece o fundamento do temor ao Senhor. Se nós não estabelecemos esse princípio de colocar o fundamento de que o temor do Senhor é o fundamento do nosso lar, por certo, eles então seguirão os exemplos negativos. Vejam bem, um homem piedoso, ele lidera a sua família no temor do Senhor. Ele está dizendo assim, olha, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E ele diz novamente no versículo 4, eis como será abençoado esse homem. Agora vejam bem o que nós temos que considerar aqui. O temor do Senhor resulta de nós conhecermos ao Senhor. O grande problema é que nós não temos passado para os nossos filhos ou para a nossa família o conhecimento de Deus, não é? Através da explicação das Escrituras, através de uma vida devocional, através do compartilhar a palavra de Deus. Então vejam bem, o temor do Senhor, ele resulta de conhecer esse Senhor, de conhecer esse Deus. Então vejam bem, isso resulta da compreensão de seus atributos, de sua bondade, de sua santidade, de seu poder, da sua própria fidelidade, da sua própria justiça. Então vejam bem, se nós conhecemos os atributos de Deus, se nós conhecemos a grandeza de Deus, o poder de Deus e a santidade de Deus, e nós levamos esse conhecimento para a nossa família, para os nossos filhos, através da explicação da palavra, com toda certeza eles temerão ao Senhor. Se compreendemos a sua grandeza, o seu poder naquilo que Ele criou, quando a própria obra da criação revela esse Deus poderoso e nós conduzimos a nossa família de que Deus é Criador, de que Ele é poderoso, soberano, de que Ele é completamente santo.
Então vejam bem, nós também temeremos a Deus. Um outro modo, né, de entender que o temor do Senhor resulta de conhecê-lo é se nós percebemos que Ele é absolutamente santo e que as nossas ações, aquilo que fazemos que não é com base na palavra, transgride, né, ofende, peca contra esse Deus. Nós violamos o seu padrão de santidade, nós violamos os princípios da sua Escritura, se nós não entendemos o quão Ele é santo e o quão grande nós somos em pecado. Isaías capítulo 6 nos ensina isso, como que ele, ao contemplar um Deus santo, 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 num alto e sublime trono, ele diz: eu vi o Senhor que está no alto e sublime trono. E o que ele contemplou dele mesmo? Eu sou pecador, eu habito no meio de um povo pecador, meus lábios são impuros e eu vou morrer, porque eu contemplei o Deus Santo. Então, quando nós entendemos a santidade de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, quando nós passamos isso para a família, quando nós ensinamos e treinamos os nossos filhos nas Escrituras, eles vão temer ao Senhor. Vejam bem, o temor do Senhor também, ele produz em nós obediência a Deus. Se nós o conhecemos e o tememos, nós também o obedecemos. Nós somos temerosos diante de um Deus santo que exige de nós obediência, que exige de nós princípio, que exige de nós caráter. E tudo isso precisa ser de conformidade com a sua própria palavra. Precisa ser de conformidade com o que ele prescreve, de acordo com o seu padrão do seu ser de santidade, seu ser de justiça, e ele exige isso de nós. Então vejam bem, ele vai dizer no versículo 1 que o homem que teme a Deus, ele anda nos caminhos de Deus. Isso implica obediência. Aquele que o conhece, o obedece. Então ele não anda no seu próprio caminho, ele não anda nos seus próprios conceitos, ele não anda nos seus próprios valores, mas ele anda no caminho do Senhor. E esse homem será feliz, e esse homem será abençoado. Então vejam bem, se crescemos no conhecimento desse Deus soberano e santo, nós também devemos crescer no temor a Ele. À medida que nós o conhecemos, à medida que nós aprendemos sobre Ele, à medida que o nosso coração vai sendo tomado pela Escritura, e essa é a razão que nós colocamos ali, treine e ensine os seus filhos, a sua família, no temor do Senhor. Isso, por certo, vai gerar em nós um temor a Deus, uma reverência a Deus e obediência a Deus. Se nós crescemos no temor, isso significa também que nós crescemos em santidade, em obediência, nós vamos fugir do mal, nós vamos resistir ao pecado, nós diremos não ao pecado e nós vamos almejar a santidade. E esse é o padrão, esse é o ideal de Deus para as famílias. Temer a Deus nos fará seguir, né, os seus princípios, os seus mandamentos, as suas prescrições de conformidade com a sua palavra. Então o desejo do nosso coração é esse, que você aplique esse salmo no seu coração. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Portanto, o desafio é: treine a sua família, ensine a sua família no temor do Senhor, leve eles ao conhecimento para que eles temam a Deus, para que eles sigam os caminhos, os princípios de Deus. E por certo, o Salmo diz: bem-aventurado, feliz será esse homem com a sua família, feliz será essa família, bem-sucedida, abençoada será essa família, bem-aventurado é o homem que assim procede. Deus o abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, a vida de seus filhos, e que essa família sua seja uma grande bênção para a glória de Deus. Fiquem todos com a paz de Cristo e até mais. Um abraço a todos.